que o Senhor quer falar conosco. Abra sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos. Estamos debaixo de uma palavra, todos sabemos disso. O Senhor nos direcionou através dos nossos pastores na virada do ano, não é isso, Miquel? Na virada do ano, Deus deu uma palavra sobre transformação. E nesses dias eu falei para o Senhor: Senhor, eu preciso entregar uma palavra. A tua igreja precisa de uma palavra. Nós precisamos de uma palavra, de um alimento. Domingo passado fomos alimentados pelo Senhor. Temos sido alimentados pelo Senhor. Deus falou comigo: filho, só bate mais uma vez no coração deles com essa palavra que eu já direcionei: transformação. Romanos capítulo 12. Você na sua casa, tome posse da palavra. Romanos capítulo 12, apenas 2 versículos, versículo 1 e o versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, meus irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus e peço que ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória ao Senhor por essa palavra. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Irmãos, é um texto conhecido por todos nós. E como eu disse aqui, serei muito breve. Mas antes de nós entendermos o que o Senhor tem para nós, essa porta que Deus vai abrir nessa noite, eu preciso explicar rapidamente o porquê de Paulo escrever isso aos irmãos na igreja em Roma. Roma, para quem não sabe, era a cidade do momento. Naquele tempo, Roma era como se fosse Londres, né? Nova York. Até hoje, Roma é uma cidade muito visitada. Recebe muitos turistas, porque contém muitas belezas, maravilhas que o Senhor proporcionou a essa cidade. Só que quando Paulo está direcionando uma carta aos irmãos nessa cidade, em Roma, Paulo está avisando uma dificuldade, porque naquele tempo, depois se você for estudar você vai ver isso, Roma era a capital do pecado. Tudo era normal em Roma. Dentro da casa de César, os soldados romanos, havia pecados terríveis, e a igreja estava no meio disso, no meio deste padrão, no meio dessa imundícia, no meio dessa sujeira. E Deus, ele vai direcionar Paulo a escrever essa carta. E a carta aos Romanos, ela é conhecida como um dos livros mais importantes do Novo Testamento, porque nessa carta trata dos assuntos doutrinários da igreja cristã, assuntos como a justificação, a santificação. A carta aos Romanos é uma das cartas mais importantes para nós cristãos lerem. Nós precisamos ler o livro de Romanos, porque trata de assuntos maravilhosos para a igreja. A igreja não pode viver sem esses ensinamentos. Só que a gente precisa entender os ensinamentos que Paulo traz para a igreja que está em Roma. A Bíblia, ela vai detalhar no capítulo 1 desse livro que havia uma prática cruel, uma prática de sodomitas ali. E isso estava cheirando mal às narinas do Senhor. E Deus, ele precisava apenas de um para posicionar-se naquele momento, direcionar o seu povo.
E aqui eu falo a primeira coisa para você que está me assistindo: Deus não precisa de muitos, como foi pregado domingo passado. Deus precisa de um sincero e disponível para Ele fazer o que Ele quer. Você na sua casa, não peça para Deus levantar alguém, mais um cristão para fazer diferença. Se você é o único cristão na sua casa, fique tranquilo, Ele já é o suficiente para Ele trabalhar você. Ele vai usar você para fazer diferença. Glória a Deus. E Paulo, ele se posiciona, e quando ele lança essa palavra, eu já quero pular para o capítulo 12, para não ficar muito preso também ao tempo. No capítulo 12, Paulo vai começar dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, na tradução Revista e Corrigida, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. Olha que interessante, no Antigo Testamento, para você participar de um culto, você tinha que levar um sacrifício na mão. Não é isso? Para você entrar no tabernáculo, para você receber a expiação do pecado, para você ser perdoado, você tinha que ter um animal, um sacrifício na mão, senão você não entrava no culto. Aí olha o que Paulo está dizendo: para que nós, igreja, nos apresentemos ao Senhor como sacrifício. Agora a gente não traz o sacrifício para a igreja, nós somos o sacrifício. Quando você vem para um culto, quando você presta um culto a Deus ainda na sua casa, aí mesmo na sua casa, você não está dizendo: Senhor, eu tenho que te dar alguma coisa. O teu glória a Deus, a tua oferta, o teu dízimo, isso não é o sacrifício. O sacrifício é você, e Paulo vai dizer: o sacrifício tem que ser santo, vivo e agradável. Glória a Deus. Santo, vivo e agradável. Como eu vou oferecer ao Senhor um sacrifício morto? Como eu vou oferecer ao Senhor um culto morto? O meu culto precisa ser vivo. O que é isso? Precisa de vida, precisa ter movimento, não movimento físico. Você tem que mover os céus, como foi louvado aqui: deixa o céu descer. E o céu desceu sobre a sua vida, porque você levou um sacrifício que é você para Ele. Glória a Deus. Aí, olha só que Paulo ele vai dizer: nós temos que ter essa inteligência de entender que o nosso corpo é o sacrifício. O culto só acontece com o sacrifício. E ele vai dizer, na última parte do versículo: este é o culto racional. Ou seja, o culto inteligente, que você faz começando por aqui. No dia que eu for prestar algo ao Senhor, porque alguém pediu, o culto não está sendo racional. No dia que eu louvar, ou pregar, ou fizer qualquer coisa para Ele, porque alguém está me impondo a fazer, esse culto não é racional. Por isso, o Senhor, Ele não faz você, Ele não te força a fazer nada. Verdade. Eu estou sentindo Deus aqui. Ele não faz você, Ele não te obriga a ser o que Ele quer. Ele te dá a liberdade de você agir conforme você quer. Aleluia. É um sacrifício vivo, santo e agradável, e é um culto racional. Eu sei porque eu estou fazendo isso. Eu sei porque eu estou aqui servindo a Deus. Eu sei porque a minha mão se levantou há anos atrás e eu disse: Senhor, eis minha alma aqui, me aceita, escreva o meu nome no livro da vida. Eu sei porque eu fiz isso. Jesus. Bendito seja o teu nome. E vamos lá. E Paulo vai continuar no versículo 2. Ele vai dizer: e não vivam conforme o padrão deste mundo. Tem outra tradução que diz: não vos conformeis com o padrão deste século. Em outra tradução também diz: não vos moldeis ao padrão. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: tem um padrão em volta de vocês, igreja de Roma. Para você entender, os irmãos em Roma, eles não poderiam cultuar. Está diferente dos nossos dias? Eles não poderiam se reunir para cultuar. O culto deles era escondido. Por quê? Porque estava sendo perseguida a igreja.
havia um padrão do lado de fora. Imagina na cabeça dos novos convertidos: poxa, eu aceitei a Cristo para passar esse perrengue, para passar esse sufoco. Aí Paulo está dizendo: fique tranquilo. Aí me faz lembrar certas coisas que vem no nosso coração. Pai, eu estou aqui te servindo, faço tudo para o Senhor, faço a tua obra, e o ímpio tem mais do que eu. Aí Paulo está dizendo: está vendo o padrão? O padrão está mexendo com a cabeça de vocês, mas deixa eu dizer uma coisa: não vos moldeis a este padrão. Ou seja, o que Deus tem para você é muito além do que o padrão. Jesus. Glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém que está assistindo a gente nesse momento. Não viva conforme o padrão é limitado. O que Deus tem para você não é o padrão deste mundo. O que Deus tem para você é as moradas eternas na glória. É as moradas eternas. Glória a Deus. O padrão mexe com o nosso ego. O padrão mexe com a nossa vontade, o nosso desejo. Quem não quer viver o que todo mundo está vivendo? A facilidade. Nunca se viu tanta facilidade de pecar, de fazer coisas terríveis como hoje. E também nunca se ouviu tanto falar sobre a volta de Jesus. Parece que Deus colocou todo mundo na mesma sala, no mesmo quarto. É igual aqueles dois homens na cruz do lado de Cristo. Os dois estavam na mesma condição, na mesma dificuldade. Porém, um queria se livrar porque queria se livrar, para continuar vivendo aquilo que ele vivia. O outro não. O outro falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um queria se livrar. Não está diferente. Tem muita gente dizendo assim: eu não vejo a hora dessa pandemia acabar para continuar fazendo as coisas erradas que fazia. Porém, tem outros dizendo: Senhor, eu quero que acabe, mas se não acabar, eu quero estar junto contigo, independente da situação. Sem irmãos, entenda uma coisa: como Jesus disse para aquelas pessoas, essa enfermidade não é para a morte, por mais que seja para a morte de alguns irmãos nossos, como já tem acontecido. Muitos de nós já perdemos amigos, entes queridos, por essa situação. Mas uma coisa é certa: o Senhor não saiu do lugar dele. Que isso, João? Como assim? O Senhor ainda está sentado sobre o trono. Ele está no governo da situação. Você que está me ouvindo, guarde isso no seu coração. Ele está centralizado sobre a terra. Nada foge do controle dele na sua vida. Nada foge. Aí Paulo vai dizer: não vos conformeis, não vos moldeis ao padrão deste mundo. A igreja no meio da sujeira. É igual uma mensagem que teve uns anos atrás que bombou: a graça da garça, né? Tem até um louvor: a arte de andar, de pisar em meia lama e não sujar as vestes. É a igreja em Romanos. A igreja de Romanos. A igreja em Roma, no meio da podridão. Mas Deus ainda enxergou. Aleluia. Deus enxergou no meio daquela situação toda os seus filhos, para brilharem no meio das trevas. Deus nos chama nesses últimos dias da igreja na terra para ser sal e luz para iluminar nas trevas. Deus quer fazer a igreja brilhar de uma maneira que nunca brilhou antes. Como assim, João? Deus não está dizendo através da minha boca que vai fazer a igreja se enriquecer. Vai acontecer coisas que ninguém está imaginando. Claro que vai continuar gente fazendo coisas erradas. Claro que vai ter gente ainda com intenção de fazer riquezas através das igrejas. Mas Deus está levantando uma geração que está entendendo o processo de dificuldade. Que quando o processo acabar, não vai se corromper. Eu estou sentindo muito a graça de Deus aqui. Esses que estão se guardando nessa dificuldade, quando
quando passar o vento, eles não vão se vender. Por quê? Porque eles entenderam o processo, e o processo traz transformação. Guarde isso no seu coração. O processo gera transformação. Na sua vida, o processo está trazendo transformação. Aí Paulo vai dizer: preciso correr. No versículo 2: não vos conformeis, não vos moldeis ao padrão deste mundo. Agora que eu começo a pregar e vou terminar. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Eu fui pesquisar o significado da palavra transformação aqui. A palavra transformação vem do original do grego metamorfo, que significa metamorfose. Aqui, essa palavra está trazendo uma semelhança da transformação da lagarta para a borboleta. O significado no dicionário de metamorfose, de metamorfo, é transformação sobrenatural, onde a pessoa olha e não reconhece, porque a mudança é muito grande. Aleluia! A mudança é tão grande que quem olhava antes não reconhece agora. Glória a Deus. Aleluia! Olha que Cristo tem, olha o convite de Jesus para a igreja. Se você não se conformar, se você não se moldar como padrão, vocês vão sofrer uma transformação, começando na mente, tão grande, mas tão grande, que quem olhar para você vai dizer: é o Miqueias mesmo? É a Lindaiá mesmo? Mas antes disso tudo, não estava assim, e agora que passou isso está melhor? Vou dar o exemplo da lagarta. Quando você anda por aí e vê a borboleta voando, você nunca... Quando eu descobri, quando eu era criança, eu descobri que a lagarta se transformava em borboleta, eu fiquei: nossa, que diferença! Em uma fase se arrasta, na outra está voando. Essa é a transformação para a igreja que Paulo está dizendo. Chega de se arrastar no pecado. Chega de se arrastar em coisas que Deus não quer que você se arraste. É tempo de você começar a decolar em voos altos, em voos que o Senhor tem para você, para a minha vida. Eu quero que você receba essa palavra nesse momento. Há uma transformação de Deus na sua casa, na sua vida espiritual. Há uma transformação. Receba essa palavra, receba essa palavra. Há uma transformação. Há uma transformação. E eu ouvi uma coisa, meu amigo Geraldo, que me pegou. Eu ouvi uma frase essa semana que dizia assim: para a lagarta se transformar em borboleta, ela não precisa de milagre, ela precisa de um processo. Às vezes a gente está pedindo milagre. Deus está dizendo: não é milagre, é processo. Aleluia! Aí você está dizendo: o meu casamento só precisa de um milagre. Aí Deus: não é milagre, é processo. É processo. O processo te machuca e nos machuca, sabe por quê? Vou falar novamente da lagarta. Irmão, a lagarta fica dentro de um casulo. Deus falou comigo e eu tive que ficar calado, quieto. Deus falou comigo: filho, às vezes não é para você se mover, não é para você fazer, meter a mão. Tem momento que a gente tem que meter a mão e fazer, né, Miquel? Se a gente não fizer, a gente vai ser desleixado, negligente, né? Mas o momento de transformação, de processo, a lagarta fica calada e fica quieta. Quem faz não é ela. Quem faz não é ela, Geraldo, na sua família, na sua vida. Quem vai fazer não é a lagarta que está dentro do casulo, dentro do processo. Quem está fazendo é o Senhor que está do lado de fora. Está do lado de fora fazendo. Ai, Jesus. Senhor, agora vai pegar um pouco, irmão, mas eu tenho que falar. Eu fiquei: Senhor, eu não
vou conseguir falar isso. Deus falou, fala. Quem manda sou eu. Deus falou para mim, filho, diga à minha igreja, dizer que é transformado se você continua fazendo as mesmas coisas do passado. Porque no dia que a gente entende, não estou dizendo aqui que todo mundo é super crente, não, vai ter momentos de altos e baixos sim, que você pode falhar sim, vai falhar, mas quando você entende, toma a transformação na mente, você entende que você não é para viver as mesmas coisas do padrão lá de trás. Quando você entende quem você é em Deus, você para de fazer certas coisas. Por quê? Porque você entende pela misericórdia do Senhor que você é uma pessoa transformada, que tem a mente transformada por Ele. Só que Paulo ele não vai ficar somente aqui. Quando Paulo fala da transformação, ele fala de uma transfiguração, de uma mudança sobrenatural, uma mudança radical, que transfigura a imagem do ser. Transfigura. Ai, Senhor. Aí você está dizendo que é transformado e quer a transformação, mas você continua batendo na sua mulher. Você continua comprando e não pagando. Continua mentindo. Que transformação é essa? Que transformação? Nem sei porque eu estou falando isso. Que transformação é essa? Se você continua fazendo mal ao ser humano, às pessoas, defraudando, Deus está na casa, está falando com pessoas nessa noite, está falando comigo, está falando contigo. Eu sou Deus da transformação. O único que pode transformar o ser humano não é a igreja. O único que pode transformar é o Senhor. É o Senhor. É Ele que pode transformar. Se você estiver perto de alguém na sua casa, você vai falar uma coisa para ela: não fuja dos processos. Fala isso com quem está perto de você. Não fuja dos processos, porque processo gera transformação. Aleluia! Gera transformação. Vem para cá, estou ensinando. Quando a gente recebe essa transformação, a gente entende quem nós somos. A gente entende quem somos. Tem mudança que, irmão, desculpe falar isso, mas tem mudança que para acontecer você tem que ficar calado, parar de falar um pouco. Assim como uma lagarta, fica quietinho dentro do casulo. Ah, mas estão, não importa. Eu preciso mostrar que eu estou bem, eu preciso aparecer para alguém falar. Não, é tempo de ficar quieto, que Ele está transformando no momento do anonimato, onde ninguém vê. Deus vê e faz. Deus vê e faz. Ele vê e faz. Aí, para a gente encerrar, Paulo vai dizer: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu fui buscar as três palavras do original. Eu só encontrei uma: a palavra perfeita, vontade de Deus. Por quê? Aí eu entendi, o Senhor me fez entender. Para você viver algo que é bom, é fácil. Eu posso pegar meu videogame, ligar o videogame e vou viver um momento bom, um momento agradável. Vou sair com a minha família, com os meus amigos, no shopping, assistir um filme. É um momento bom, um momento agradável, um momento de oração, é um momento bom, um momento agradável. Mas o que é um momento perfeito? Perfeita vontade de Deus. A palavra perfeito aqui do original significa algo no seu estado final, que não tem falta de nada.
Irmão, se você não pegar isso aqui, eu nem sei porque você vai estar me ouvindo. A palavra perfeita, no original aqui, significa algo que não tem falta de nada. Nós vamos louvar nesse momento. E no momento do louvor, no momento da ministração sobre a sua vida, eu quero liberar sobre a sua vida, não o que é bom, porque o bom você pode viver agora como você quiser. Colocar no YouTube, pedir um lanche, delivery, bom, agradável, vai te agradar, vai ser bom para você. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, junto com todos que estão comigo aqui nesse momento. Aleluia. Sobre a sua casa, sobre a sua vida espiritual, a sua família. Que algo perfeito de Deus, o que é algo perfeito? Algo que não tem falta de nada. O salmista diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. No original também significa, ainda que me falte, eu sei que de nada eu tenho falta nele, porque ele é perfeito para mim, ele é tudo para mim. E se ele é tudo para você, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e comece a louvar conosco. Comece a louvar conosco. você está dizendo para si mesmo: nossa, Deus falou comigo. Não tem como esconder, Deus falou comigo. Essa transformação precisa ser gerada em mim.
família, a sua vida,